Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de começar o nosso vídeo, peço para você que não é inscrito no canal que se inscreva e deixe aquele like para fortalecer. E se gostar, compartilhe com os amigos. Se não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também, antes de começar o nosso vídeo, quero agradecer aos grupos do Facebook que nos ajudam na divulgação do nosso trabalho. O grupo Minha Vida Gótica, o grupo Vampiros Existem Sim e Estão Entre Nós, e o grupo CTL Contos de Terror e Lendas. Também aos canais que nos ajudam na divulgação, o canal Relatos do Além, o canal Relatos Macabros e o canal Nem Faz Medo. E também mandar beijo para os inscritos, que é a parte que eu mais gosto de fazer. Rosimeire Silva, beijos. Emiliana Xavier Campos, beijos. Leila Domingues Soares, beijão para você, amiga. E também peço que deem uma olhadinha, dá uma curtida na página do canal Angel Black Contos de Terror. E agora vamos a mais uma história. E o nome é A Colina dos Enforcados. Olá, me chamo Késia e moro em uma pequena cidade rodeada por colinas, sítios e fazendas aqui no interior do Paraná. Hoje tenho 32 anos e a história que vou lhes relatar aconteceu com minha tia Laura, que apesar de ser muito amada por minha mãe, ela foi adotada por meus avós quando tinha apenas 6 anos de idade. Pois os pais dela desapareceram misteriosamente no final dos anos 70 e por muito tempo meus avós tiveram certeza que ela tinha sido abandonada pelos pais. O tempo passou e um ano após a morte da minha avó, a tia Laura, já com 22 anos, foi trabalhar como enfermeira em um hospital em uma cidadezinha, aqui pelas redondezas mesmo. E aí começou a história que ela me relatou. Agora vou lhes contar com as palavras da minha tia, como se fosse ela contando para vocês. Késia, quando eu tinha 22 anos, após cuidar de minha mãezinha com câncer por vários anos, descobri que eu queria mesmo era ser enfermeira. Então comecei a trabalhar como auxiliar de enfermagem no hospital da região. Logo que cheguei lá, conheci um médico de uns 55 anos e não gostei dele logo de cara. O nome dele era Dr. Giovanni e ele parecia estar sempre me observando. Eu tentava em vão evitá-lo, mas como enfermeira auxiliar, eu tinha que estar sempre o auxiliando nos atendimentos com os pacientes do PS, pois lá era uma correria. Então, eu estava sempre ajudando ele no PS do hospital. O que me salvava era que na mesma equipe também tinha um jovem médico residente de uns 28 anos que se chamava Andrei. Sempre que Andrei via que eu estava me sentindo constrangida ou desconfortável, ele vinha ficar por perto de mim. Logo eu e Andrei nos aproximamos e ficamos muito amigos. E estranhamente, quando me aproximei dele, comecei a sonhar todas as noites com um menininho que chorava muito. Mas mesmo achando estranho, resolvi deixar pra lá, né? Porque era só sonho mesmo. Algumas semanas após eu começar a trabalhar no hospital, em um dia, cheguei um pouco antes do horário de eu entrar no meu plantão.
Vi que o Dr. Giovanni estava meio triste e veio falar comigo. Disse que a enfermeira-chefe, que era fixa na equipe dele, tinha ido embora, sem ao menos se despedir dele, e ele a considerava como uma filha. Pois, como ele não tinha família, se dedicava totalmente a ela. Como ela simplesmente se foi, ele estava se sentindo abandonado. Quando ele terminou de falar, vi que ele tinha lágrimas nos olhos. Aquilo me tocou profundamente, pois eu sabia o que era se sentir abandonada. Pois eu me senti assim a vida inteira, pois, apesar de ter tido muito carinho da minha família adotiva, nunca esqueci o abandono dos meus pais biológicos. Então, ignorei os meus instintos mais profundos e o meu sexto sentido, e não mais eu me afastei do Dr. Giovanni. Com o passar dos dias, notei que o Dr. Giovanni estava ficando muito possessivo. Parecia que até minha amizade com Andrei o irritava muito. Então, resolvi conversar com ele. Eu lhe disse, Dr. Giovanni, se o senhor continuar assim sendo possessivo nas suas amizades, todos vão se afastar, inclusive eu. Fiquei muito satisfeita com o resultado da conversa. Ele pareceu ter entendido e aceitado o que eu tinha dito. Ele disse que eu estava certa. Saí do consultório dele e encontrei Andrei no corredor. Ajudei ele a suturar um corte enorme na mão de um açougueiro que tinha sofrido um acidente de trabalho. Assim que terminamos a sutura, já era 19 horas da noite. Então entregamos nosso plantão e logo na saída, Andrei me deu um beijo no rosto e me convidou para ir jantar na casa dele. Eu aceitei, mas disse que ia passar na minha casa tomar um banho. E lá para umas 20 horas e 30 minutos, a 21 horas no máximo, eu chegaria lá. Passei em casa, tomei um banho rapidinho, prendi meu cabelo em um rabo de cavalo e fui para a casa de Andrei. Quando eu ia tocar a campainha, parou um carro perto de mim. Era o Dr. Giovanni. Ele trazia nas mãos uma rosa branca, me entregou e disse: aceite com pedido de desculpas pelo meu comportamento anterior. Eu disse obrigado. Ele sorriu e disse: sinta o cheiro da rosa, tem um cheirinho de paz. Eu cheirei a rosa e tudo se apagou. Quando eu acordei, eu estava em um chalé no meio do mato, amarrada e amordaçada em uma maca e apenas com as roupas íntimas. Dr. Giovanni olhava para mim sem expressão nenhuma no rosto. Senti um calafrio percorrer por toda a minha espinha. Ele, me olhando fixo, disse: você é mesmo uma cópia exata de sua mãe, tão linda quanto, e como ela, tão dissimulada e falsa. Eu, sem entender nada, comecei a tremer e a chorar. Não entendia o que ele queria dizer e ele continuou: quando vi sua mãe, eu já sabia que ela tinha que ser minha, mas ela preferiu ir embora para uma fazenda com um capataz imundo. Mas ela recebeu o que merecia. Juntei dinheiro por vários anos e fui buscá-la. Ela não quis vir comigo, mas eu a fiz dormir com um clorofórmio.
Quando eu já tinha colocado sua mãe na charrete, chegou um maldito que a tinha roubado de mim. Tive que fazê-lo dormir e colocar na charrete também. E quando eu já ia te buscar dentro da casa, meu capanga gritou de longe que estava vindo alguém. Então, achei melhor irmos e te deixar para trás. Quando chegamos aqui, tive que me livrar do meu capanga. Depois daquele ladrão de mulher, enforquei ambos em uma árvore que tem aqui no fundo da minha casa na colina. Tentei convencer sua mãe que era o homem da vida dela, mas aquela desclassificada não me aceitou de novo. Então tive que me desfazer dela. E por ser tão ingrata, mas com ela eu usei meus instrumentos cirúrgicos bem lentamente e usei seus pedaços e recortes, alguns como alimento e o restante adubei o meu jardim, da onde tirei essa rosa que te dei. Depois me afundei na medicina e estava levando minha vida, até que há 2 anos atrás, uma moça que estava trabalhando para mim leu o meu diário e descobriu o meu segredo. Tive que enforcá-la também. Quando fui enterrá-la, senti algo mexendo dentro dela. Abri seu corpo e retirei um feto de 6 meses ainda com vida. Levei para o hospital. Assim que ganhou peso e saúde, mandei para um conhecido criar. Quando minha vida estava tomando rumo, você me entra para trabalhar no hospital e tudo voltou. Parecia que eu estava vendo Madalena, meu amor de infância novamente. Jurei que dessa vez você seria minha, mas você fugia de mim. Tudo culpa do frangote do Andrei. Fui afogar minha mágoa no uísque na minha casa na colina. E acabei desabafando com Vera, minha enfermeira-chefe e amiga, mas não pude correr o risco dela abrir a boca. Tive que silenciá-la na minha forca improvisada também. Doeu muito, mas tinha que ser feito. Você, assim como sua mãe, sorriu para mim, me deu abertura, mas também escolheu outro. De repente, ele pôs a maleta dele sobre a mesa, abriu. Ele queria que eu olhasse para seus instrumentos cirúrgicos. Depois ele se despiu. Ficou completamente nu. Dava para ver que ele estava muito excitado com o meu sofrimento. Fechei meus olhos e ele me disse que se eu não os abrisse, ele ia começar retirando minhas pálpebras. Comecei a chorar e ele se divertia muito com o meu sofrimento. Ele disse que nós teríamos a noite toda para nos divertirmos. Com um alicate pequeno, ele arrancou unha por unha. Assim, todas as unhas das minhas mãos. E só de ouvir meus gritos, ele atingiu o clímax do prazer, aquele monstro sádico. Ele começou a bufar como um boi, pegou o bisturi e quando ele foi fazer uma incisão para arrancar um dos meus seios, eu ouvi um estampido, um estouro, e aquele nojento caiu em cima de mim já sem vida, e o seu sangue percorria por todo o meu corpo. Foi o Andrei. Ele já estava na cola do Dr. Giovanni há algum tempo, pois ele suspeitava que ele era o assassino de sua esposa grávida, pois quando ela supostamente desapareceu, trabalhava como secretária para o mesmo. Mas ninguém acreditava nele,
pois o Dr. Giovanni era um cidadão acima de qualquer suspeita. Então, com medo do que pudesse acontecer comigo, ele colocou uma pequena escuta e um rastreador em minha inseparável bolsa de mão, sem que eu percebesse quando ele me deu o beijo de despedida. E quando eu sumi, ele correu para a delegacia e rapidamente subiram para casa na colina do Dr. Giovanni. E no caminho, ouviram tudo que ele falava enquanto me torturava. Me resgataram e me levaram para o hospital. Quando lá chegamos, todos ficaram chocados, perplexos com a história, pois o Dr. Giovanni era muito respeitado naquele hospital. No outro dia, fui acompanhada por um psicólogo na delegacia e lá descobri que tinham achado as ossadas do meu pai e muitas outras ossadas, inclusive da mulher desaparecida de Andrei. Já da minha mãe, foi muito pouco que acharam dela, muito pouco restos mortais. Foi muito horrível o que me aconteceu. Até hoje tenho pesadelos. Saí da delegacia. Fui para casa. Logo meu pai e minha irmã foram me buscar para ficar com eles até eu me recuperar. Quando estávamos indo para a rodoviária, escutei alguém me chamando. Era Andrei, que veio correndo para se despedir de mim e me apresentar seu filhinho que a polícia tinha ido buscar, onde aquele monstro tinha deixado o menino. E pasmem, o menino era o menininho que eu sonhava todas as noites, o menininho que chorava nos meus sonhos. Olha, Angel, essa é a história da minha tia Laura. E a colina onde aquele monstro a torturou, os policiais chamam até hoje de Colina dos Enforcados. Meus aterrorizados, como eu sempre digo, enquanto a gente chama lobisomens, vampiros, assombrações de monstros, não podemos esquecer que o pior monstro é o ser humano. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos.